Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fora de Série Podcast. Antes de falar mais sobre as nossas convidadas de hoje, eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar o episódio de hoje com todas as pessoas que você conhece que estão acompanhando a série Reis. Bom, elas fazem mãe e filha na superprodução. Libi e Darim estão vivendo aí grandes dificuldades por conta, claro, da relação entre Darim e Abner, um erro que trouxe graves consequências. E a gente tá aqui com elas, nada melhor do que vocês, né, gente? Pra falar. Olá! Carol, Oi. Vicky, tudo bem? Tudo ótimo, super Obrigada feliz de pelo estar aqui. convite. Ai, que bom que vocês estão aqui, porque tá polêmico, Que bom que né? a gente veio juntas, Ai, eu fiquei tão É. feliz. também da gente dividir esse momento juntas. Legal. A gente já não tá gravando, já Sim, tem um já tem um tempinho tempinho. juntas. Sim. As pessoas já estão ligadas, na verdade. É, Pra mim foi um super desafio, sabe? E a minha personagem, né, é um presente, assim, pra uma atriz, porque ela transita em tantos universos, porque a Libi começou fofoqueira, leve, brincalhona, né? E ela fazia umas coisas assim até de... olhava os homens no acampamento, né? E falava, ai meu Deus, não sei o que. Então ela tinha tantas nuances nesse lugar mais leve, né? Mais solar, brincalhona. E a coisa também da fofoca, né? Que ela tinha bastante no começo. E esse arco, né? Que vai se desenvolvendo com tudo que tá acontecendo com a família, com o núcleo de Saul todo, né? E com o nosso também. Até chegar nesse momento mais trágico da família, né? Que é a perder uma filha. Então, isso... Quando eu recebi a notícia, foi tum, assim, né? Tum. É o tum, é o famoso tum. Nosso diretor que fala. Tum! Quando tem esses momentões. Então, foi um impacto muito grande. Por conta dessa relação que a gente criou como foi. família. E por conta também desse trajeto da personagem, do meu trabalho de atriz, né? Foi uma grande surpresa e um grande desafio. E aí a gente ficou super apegado. Muito, foi. A gente demais. criou uma coisa de família muito linda, né? Sim, foi um trabalho muito intenso, né? Foi rápido, porque a gente não teve tanto tempo pra construir, mas foi muito intenso. E, por sorte, a gente teve uma conexão muito boa, né? Todo mundo. O Fê, o Thierry, você e eu. Então, e a notícia da Darim, da morte da Darim, foi... A gente recebeu na metade, né, do trabalho. A gente não sabia ainda qual seria o final. A gente sabia que tinha um final trágico, mas não sabia ainda qual era. Então foi bem... Até pra mim, eu fiquei apegada na Darim. Quando eu soube que ela ia morrer, ai, tudo bem, mas tadinha, poxa. Gostava dela, todo mundo ficou. E não só o fato dela morrer, mas como. sim. Como a morte dela acaba acontecendo. Que realmente é uma forma trágica, né? Trágica. É um acontecimento todo muito, muito pesado, né? E eu fiquei pensando como ia ser pra você gravar, sabe? Sim, foi muito desafiador pra mim. Eu nunca tinha gravado uma cena de morte, uma sequência, né, morta, com parentes me acudindo. Foi muito desafiador, foi angustiante também, né, porque a gente entra num estado diferente e a sequência da família, né, dos pais e do irmão chegando e se deparando com a Darim morta. Pra mim foi uma das cenas mais difíceis que eu gravei. Eu não tava lá, né? Tipo, praticamente. Mas foi muito angustiante, porque eu via a dor deles. De fato, foi muito forte pra mim. Eu lembro você comentando que você conseguia sentir muito a gente, né? É porque a dor, né, é aquilo que a gente costuma ouvir, né? A morte vem pra todos nós. Mas não é natural os pais perderem os filhos, né? Então... Tem uma fala da Libi
que é muito maravilhosa. A Lib tem várias falas, assim, que eu amo, que são coisas que eu falaria. Até quando tem aquela cena super linda nossa, da parte que eu aconselho a Darim, né? Que é aquela conversa nossa, tem tanta coisa bacana que ela diz ali, né? Pra gente mesmo, na nossa vida, nesse lugar da autorresponsabilidade. E você falou essa coisa agora da questão dos pais e dos filhos, né? E a Lib fala uma frase, quando eu li, eu falei, nossa, que forte, né? E que potente poder falar isso, que ela fala, deveria existir uma lei que proibisse os filhos de morrerem antes dos pais. Tinha que ter, sabe? E ela fala isso, assim. Então, eu acho que isso atravessa, assim, né, a gente emocionalmente, todas as pessoas, imagino eu. Porque não é natural, né? E, assim, é uma dor. Eu acho que é exatamente como a série abordou, né? Essa dor dilacerante mesmo, né? Sim. E a forma como você falou, né, Carol? A forma como foi. Uma forma trágica, né? A Darim tava perdida nela mesma, né? Em busca desse reconhecimento do Abner. Ela foi se levando. Tava fazendo, né? Ela tava cega pela paixão, né? Ela era muito nova. E tinha muito ainda o que viver, mas estava cega pela paixão. Então, ficou desamparada, mesmo com uma família super presente, né? Pra época, já dava um suporte incrível, Sim, né? Sim. Mas mesmo assim, ela acabou tendo escolhas, né, erradas. Nossa família tem essa construção, né? Eu acho uma família muito bonita. E eu me lembro do primeiro dia que a Fernanda, nossa preparadora, levou a gente para fazer porque a gente chega, né? Claro, a gente tem toda essa porosidade de ator, né? Da gente se permitir afetar e ser afetado, da gente querer construir, querer estar juntos. Mas, às vezes, quando a gente se coloca em algumas práticas, ajuda, né? Essas práticas ajudam a nossa conexão e o início do trabalho. Então, a gente fez um trabalho de leitura e um trabalho também... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? De conexão. Então, era a família. E a gente fez alguns exercícios, né? De respiração, de conexão com o olhar. Entrar na mesma sintonia, né? Na frequência. E também depois a gente compartilhou, né? Algumas coisas, assim. Pessoais. Cada um falou um pouco da trajetória de ator ou de alguma coisa significativa da nossa vida pessoal. E aí, isso, claro, né? Cria a afinidade. E, nossa, aí a gente deu um abraço, assim, no final, nós 4. Né, enfim, o Felipe, o Thierry e eu e você, né? Ali já meio que querendo virar personagem, já, né? Já um pouco Lib, um pouco Darim, um pouco Pauchel e um pouco Laís. E um abração, assim, eu acho que ali a gente virou essa família, consolidou, sabe? né? E a gente realmente somos bem apaixonados, assim, né? Pela nossa família, essa nossa família da ficção, claro. Mas que a gente trata, assim, realmente com muito apreço, sabe? Muito carinho. E então, a Darim foi uma loucura pra gente, assim. Não ter mais ela. Nossa. Quando a gente gravou essa cena, né? Da sequência da morte... Eu lembro de eu vendo os 3 se abraçando, né? Eles estavam entrando, né, no estado para gravar. E meu coração partiu. De uma forma, meu Deus do céu, agora são só eles. Tô indo mesmo. Sim. E tem uma coisa também um apego, né? de uma despedida do trabalho também, né? Eu tava em algum momento mistura, ciclo. assim, você acha? Sim, total. De alguma forma eu finalizei um ciclo, né? Sim. A morte é a finalização de um ciclo também. Então, foi forte. E eu acho que era bem difícil pra Vicky fazer as cenas com o olho aberto. Não? Foi um dia que não ajudou muito, né? Porque assim... Por quê? Porque ela A Darim via a morre. gente, né? Sim. Só que ela
A Darin morre e ela fica olho aberto. com os olhos abertos até o pai fechar os Fechar. olhos dela. E no Que dia é que a gente- lindo, aliás, né? É uma cena tem linda. Um drama bonito. Mas no dia tava um sol e um vento. Caída no chão, imagina a quantidade de poeira que caía no meu olho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? O diretor, calma, Vi, que a gente vai conseguir. Eu, ai, gente, desculpa, eu não tô conseguindo. Eu não consegui ficar 3 segundos. Eu, assim, ficava lacrimejando. Mas aí rolou. Conseguiu, rolou. Mas é a coisa de você ver também, né? Quando a gente se debruçava Sim. sobre ela, Eu olhava pro por ponto. mais que... É claro, Eu não pensava em ela nada. tava no trabalho, né? Você tava no seu trabalho ali de... Né, Não existente. de não existência. De morta, né? Mas no seu trabalho de morte. Mas era, não existência neutra, totalmente não lá. Eu procurando a palavra aqui, e a Ana Carolina. Seu trabalho de morte. Maravilhosa. Ai. Mas imagina, porque assim, a gente tava até falando antes de começar, você até se emocionou, né? Porque imagina que passa muitas coisas na cabeça, né, também, né? Vocês como atores, atrizes, enfim, eu imagino que não tem como não se colocar no lugar e imaginar também, né? Isso que a gente falou, né? A questão da morte, os pais perdendo a filha, né? Tão Sim. amada. Esse momento, né, essa parte da morte da Darin foi trabalhada antes, há muito tempo, com a preparadora Fernanda Guimarães, que foi um amor com a gente. E antes da gente falar mais sobre Reis, vocês estavam cantando aqui, né? As duas são cantoras. É isso, né, gente? Mãe e filha, é uma coisa de família. A nossa família tem toda uma Tem essa tradição, coisa da música. não é? E lembra da vovó também? Da tia Lourdes. A tia Elza. Tia Elza. Mas sim. Você é de Brasília, né, Carol? Sou de Brasília e meus pais são mineiros. E aí, esse pãozinho de queijo, já fico uai. Bom, se sente em casa, né? Eu sou de Brasília e já tô há um tempão, né? Já moro no Rio desde 2005. Né? Eu me mudei pro Rio mesmo por uma questão de trabalho, né? E em Brasília eu fiz escola de música, então eu tinha uma conexão mais Desde artística. pequena. Eu fiz piano quando era criança. Sabe, essas coisas assim que eu acho que tem mais a ver com as escolhas que meus pais fizeram. Eu não me lembro, assim, de pedir pra fazer piano. Eu acho que eles tiveram essa ideia e eu gostei e quis ficar. E agradeço muitíssimo, porque é muito bom, né? Eu fiz uma alfabetização musical, né? Uma musicalização criança. Então, é quando as coisas acontecem de forma tão lúdica, tão fluida, né? E então eu aprendi um pouco de piano e aprendi leitura, né? Ler partitura, leitura musical. Aí depois pula para, assim, já adolescente, um interesse meu mesmo, assim, em trabalhar com música, ter banda, compor, estudar. E aí fui procurar a Escola de Música de Brasília, que é uma escola maravilhosa que tem. É um presente para a cidade ter essa escola, uma qualidade muito boa de ensino. É um ensino gratuito também, né? Que legal. Então, é maravilhoso. E aí fiquei lá alguns anos também estudando. E tive banda, gravei disco, fiz shows. Que estilo musical da banda? Mais pop, rock, blues. Um pouco do que a gente estava cantando aqui, né? Essa coisa do... Meio R&B, né? Meio R&B. E sempre gostei muito das cantoras, assim, sabe? De blues, de R&B, naquelas vozes incríveis. E aí, o Rio de Janeiro, depois que eu me mudei pro Rio, o Rio de Janeiro que trouxe, né? A possibilidade da atriz. E aí me apaixonei-me completamente. Mas como que foi essa decisão de ir pro Rio? Porque eu tava lendo, você também é dentista.
sou formada. Oi? Tudo bem? Você não filha? sabia disso, Vicky? Sabe aqueles segredos que você acha que você guarda pra sua mãe, você acha que sua mãe não guarda nenhum segredo pra você? Brincando. Dentista. Sabe? Então, meu pai era dentista, minha família tem uma tradição, assim, tem alguns dentistas na minha família. E aí, naquela época, assim, de vestibular, né? Pra mim foi meio que, sabe, uma coisa assim, bem fluxo. Não foi uma coisa que eu questionei muito. Parecia um caminho natural, sabe, assim, do segmento da família. E para mim também não tinha uma coisa assim, isso vai trazer algum tipo de impedimento para minha arte, porque eu sempre me entendi artista, eu sempre me vi artista. Eu acho que essa é uma forma de olhar para o mundo, eu acho que é uma forma de você se comunicar com o mundo e com as pessoas. Então eu sempre me reconheci nesse lugar. Mas naquele momento você não pensava em ser atriz, e sim cantora. A música, Tá. né? Sempre Sim, música, sempre tá. ligado mais à música. E como eu fazia, né? Eu estudava, fazia meus projetos, gravava, compunha, tava tudo em movimento. Eu não via que uma coisa anulando a outra, né? Ok. Talvez eu tinha uma pré-consciência, não sei, assim, de que talvez chegaria um momento onde eu gostaria de crescer muito artisticamente. Conseguindo, né, crescer muito artisticamente, sim. Aí sim, eu acho que uma coisa ganharia um porte grande a ponto de eu fazer uma escolha. Mas aí eu fiz a faculdade, me formei e com uns 2, acho 3 anos mais ou menos. Não, eu vim pro Rio um pouco depois. Mas enfim, meu pai adoeceu logo depois que eu me formei, então eu entendo que possivelmente foi muito importante eu ter essa formação, porque em um dado momento eu precisei de estar nesse lugar para minha família, né? Para poder segurar ali um momento de transição, né? E depois eu fui entendendo e fui fazendo esse movimento, porque eu já queria realmente me dedicar exclusivamente, né, ou com um foco maior no meu desenvolvimento artístico. E aí, assim que eu gravei o meu primeiro CD, coloquei ele debaixo do braço e entendi, né, com a família, com a minha mãe, com a minha irmã, essa parte, né, da estrutura familiar de uma forma mais ampla mesmo. E vim pra cá, né, quando eu achei que já dava pra vir. E era isso, assim, eu me lembro que eu ganhei um edital cultural para gravar meu primeiro CD. E gravei, mas aí depois precisou de um complemento também. E eu tinha um carro na época e vendi o carro, gravei o disco e peguei também toda a organização financeira que eu tinha. E né, para poder me mudar de cidade, mas eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, assim, não tinha. E por que o Rio? Olha, eu acho assim que eu iria ou para Rio ou para São Paulo. Os polos, né? Né? Eu acho que principalmente porque a gente estava falando de 2005. Já tem um tempinho. E talvez hoje, eu acho que hoje a coisa não tá tão só Rio, São Paulo, né? Tem muitos artistas, inclusive, que não fazem essa migração, que ficam e conseguem construir uma carreira significativa e bacana em outros locais, né? nas suas próprias cidades, né? Até bem descentralizado mesmo, acho que em todo o Brasil. Isso é muito positivo, eu acho. Mas 2005 ainda era bem forte essa coisa da... Eu tinha 5 anos, né? Eu lembro, filha, aquela... 5 anos? 2005 eu tinha... Não, eu já... Tava quase entrando na faculdade. Eu tenho 21, eu faço 22 esse ano. Novinha demais, né? E seu irmão fez 21, o Felipe. O Felipe. Pautiel. Foi 21? Aham. Ele é um ano mais velho. Maioridade universal. Mas aí foi isso. E aí eu acho que
o Rio de Janeiro foi uma cidade muito importante para mim em relação à minha formação como atriz. Porque eu fico pensando que se eu tivesse vindo para São Paulo, até mesmo pelo estilo de música que eu gosto, no Rio tinha um cenário muito para samba, não foi um cenário tão favorável para minha musicalidade. E eu acho que São Paulo seria. Então, talvez em São Paulo eu tivesse um fluxo bacana do meu desenvolvimento como cantora, talvez a atriz nunca tivesse chegado. Aí, cheguei no Rio, não conhecia ninguém, fui procurar minhas bases, né, que eu sempre tive, professora de canto, fonoaudióloga, otorrino, esse lugar que você começa a se situar, né? Se você não conhece ninguém, você começa a se situar por algum lugar. Aí, a minha fono falou, por que você não vai pro tablado? Porque você acabou de chegar e você só tem a ganhar. O tablado é um lugar maravilhoso, com pessoas interessantes, interessadas, estudiosas, bem-humoradas, inteligentes, e vão te conectar com coisas boas, né? Pode dar mais desenvoltura no palco. Sempre tem essa coisa, né, também, de que a cênica sempre favorece também até o cantor, né? Sim. Caso eu continuasse Você só está interpretando de alguma forma. Exato. E caso eu continuasse somente com a música, também só iria favorecer, né? Aí fui pra turma do Bernardo Jablonski, que é um querido, meio que sinto ele como um padrinho, assim, da minha carreira. E aí fui fazendo, fui estudando. Os primeiros convites foram para cantar nas peças, né? Comecei, bem transição, né? Assim, você vai ganhando os novos espaços, até que eu comecei a fazer os trabalhos como atriz. E a descoberta do mundo da atriz, do mundo da atuação, para mim foi incrível. Tipo assim, você começou no tablado para se desenvolver enquanto cantora e entendeu e despertou essa paixão pelo teatro, Eu né? comecei pra Se entender. Pra ver o que, sabe, assim, era até mais uma coisa de você chegar num lugar cultural numa cidade. Então, eu não sabia exatamente o que esperar, mas assim que eu percebi, eu fisguei, sabe? Assim, eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante, eu vou realmente mergulhar bom, aí fui estudar, né? Porque aí eu já sentia também uma necessidade de correr um pouco com, né? Eu fui pro Rio de Janeiro já de 28 para 29 anos, né? Então eu me formei atriz, não me formei atriz muito nova, né? Assim, então, aí estudei muito, estudei Apesar tudo. da pele de pêssego. Apesar. Obrigada. Aí estudei muito, estudo até hoje. Fiz cursos de interpretação para TV e cinema, cursos específicos. Fiquei 3 anos fazendo a escola do Antônio Amâncio de interpretação para TV e cinema. Fiz tablado, né, que tem uma linguagem mais pro teatro. Agora, na pandemia, eu estava fazendo faculdade de bacharelado em artes cênicas. Então, assim, eu acho que estudar é muito bom, né? E acho que para sempre, assim, o ator nunca... Como o ator, ele se desenvolve, né, à medida do ser humano também, assim. Então, como a maturidade, a vida traz um monte de coisas pra gente, de ensinamentos, de experiências, o ator também é assim, né? Porque cada novo trabalho que a gente pega é um novo desafio. De repente vai acionar coisas que a gente não acionou antes. Então não termina o aprendizado, né? A experiência e essa necessidade da gente estar aberto. Sim, verdade. E vocês duas têm algo muito em comum, que é essa questão da música. Porque você também começou a cantar. Sim. Sua relação com a música começou na sua infância também, né, Vicky? Foi com 7 anos eu comecei a fazer aula de música. Não parava quieta, ficava cantando em casa o dia inteiro. E aí a minha mãe pensou, eu tenho que colocar essa criança pra fazer aula de canto, porque ela vai estragar a voz dela. Ela não para. Eu era uma criança muito hiperativa. E aí, hoje eu sou tranquilinha, né, mãe? Você é, meu amor. Mas aí foi isso, comecei a estudar música com 7 anos, canto, fiz brevemente um pouco de violão, estudei teclado, um
pouquinho de ukulele, um pouquinho de tudo, né? E aí, já sabia que eu queria viver da arte da música. Tinha certeza que eu iria viver pela música. Nem sonhava que iria atuar. E depois, com uns 14 anos, em 2015, eu participei de um reality show musical. Foi seu primeiro contato, assim, com a televisão? Foi onde... Sim. E foi onde eu iniciei realmente minha carreira de artista, né? De cantora. Eu já queria, desde novinha, né, ser uma cantora mirim, só que meus pais, eles nunca... No Rio de Janeiro, porque você nasceu no Rio, Fiz no Rio de Janeiro, né? e em vários lugares do país. Tá. Recife, Porto de Galinhas... agora Depois São Paulo. Programa? Depois do programa. Fui pra vários cantos. Legal. E aí eu comecei a fazer teatro. Eu já tinha feito com 12 anos, mas era mais pra tirar um pouco a timidez. Eu não era uma criança tímida, mas iniciando a adolescência a gente fica meio estranha, sabe? Não sabe muito se posicionar, não sabe como agir. Então minha mãe, como ela tinha acesso a isso, ela, ai filha, faz teatro é tudo. Acho que todo mundo tinha que fazer teatro, legal. né? Uma vez na vida. E aí comecei a fazer teatro com 12, dei uma pausa. Depois do programa, comecei a fazer tablado. Ah, que linda! Foi. Não nos encontramos lá. Não, mames, eu tava... Foi depois, tava né? novinha. Foi em 2000... Não, foi em 2015, 16 eu comecei a fazer tablado. E fiz 3 anos de tablado. Me apaixonei pela atuação. Mas o que te despertou pra voltar pro teatro? Porque você tava seguindo nessa carreira como cantora, né? Foi pra desenvoltura do palco. Tá. Pra eu me sentir mais solta e tirar a timidez também. Porque artista não pode... A gente tem que ser, né? Como é que é a palavra? Desenvolto. Isso. Sim. A gente tem que se virar nisso. Não pode, não. Timidez é contra tudo que a gente Faz, né? faz. Então, fiz tablado, depois fiz vários cursos avulsos, né? Coachings. Inclusive, fiz um coaching com a Andrea Vancini. Ah, legal. Sim. Que legal! Ela Pois é. veio aqui. Veio, né? É. Eu cheguei a fazer, novinha, eu fiz com ela. Nem sei Ela se ela sabe? lembra. Nem sei se ela lembra. Ah. Não, e ela veio aqui, o episódio dela tá aqui no nosso canal, quem quiser assistir. E ela falou, assim, de vários nomes. E se eu não me engano, ela citou o seu nome. Porque ela falou, tem várias pessoas que estão agora em Reis, Sim. que a gente já fez esse Não trabalho sei. juntos. Então, ela citou aqui vários nomes. Se ela tiver lembrado, nossa, eu vou ficar super feliz. E aí eu comecei a iniciar o processo, né, de procurar agências e fazer testes. Porque você decidiu que você queria atuar. Queria atuar, tava super feliz nessa área, né? Mas comecei a fazer muitos testes, não passava em nenhum. Um clássico, né? Eu tinha um perfil não tão fácil na época, né? Porque eu era menor de idade, mas eu já tinha um posicionamento parecido com hoje, né? Com o meu de hoje. Hoje eu tenho mais cara de menina do que antes, quando eu era adolescente. Ou seja, você aparentava ser mais velha, né? Sim. E aí... Tem uma coisa que às vezes você já tá crescida, né? Só que a idade... Alta, né? Talvez eu tenha 70. Pode ser. Não é tão alta, mas assim, né? Aí, bom, comparada a minha é muito alta. Tipo assim, muito alta. Tipo, muito. E aí, demorei pra conseguir um trabalho. Eu já tava ficando até desmotivada. Cheguei até a pensar, acho que eu vou voltar... Vou voltar a cantar. Tipo, eu já não tinha parado de cantar, mas vou investir nisso mais agora porque eu tô vendo que não tá dando certo. E você tava com quantos anos? Isso com 18. 18. E eu tava fazendo muito teste, assim, tava recebendo muito teste. Porque a gente tem etapas, né, que a gente passa até realmente ser aprovado pra um trabalho. A gente fica na seleção, mas não passa. Editado.
Hã? Fica editado, né? É. Ah, tá Aí vai, editado. só falta você e fulano. Isso. Tá entre você e fulano. Aí sempre fica nessa. Ai, tem uma coisa de perfil que não funciona. É sempre isso. E aí eu já tava desmotivada, eu tinha acabado de fazer um teste pra Gênesis na Record. Eu adorei o teste que eu fiz. Tipo, às vezes a gente faz uns testes, a gente não fica tão satisfeita, mas eu fiquei satisfeita, mesmo que eu não passasse, sabe? Eu saí de lá, ai, bem, eu fiz minha parte. Umas semanas depois, eu tava aqui em São Paulo, e aí minha mãe me ligou, filha, te contar um negócio. Sua gente acabou de me ligar. Você vai fazer novela. Ai, que delícia. Foi sua primeira novela, Gênesis. Foi. Meu primeiro contato com audiovisual. E foi uma... Foi que ano? Foi... Gênesis foi ano... Foi, Atrasados. foi Não. 2020. 2020. Isso. Final de 2020, A começo seleção- de 2021. A seleção foi um pouco antes, aí por imagina. conta da pandemia deu uma segurada. E aí a gente começou a gravar em 2020. E aí foi minha primeira experiência. Nossa, Você deve ter ficado super feliz quando sua mãe te ligou. super. Eu tava indo pra aula de dança, assim, despretensiosamente. Eu até saí do motorista, né, que eu tinha pedido, e eu tinha colocado no dinheiro. Eu saí do carro toda feliz. Assim. Aí ele ficou buzinando. Moça, você esqueceu de pagar. Eu vi que você tava toda feliz, mas assim, eu preciso que você me pague. Tá contratada, você me paga, por favor. Foi exatamente. Assim, ai, moço, desculpa que eu tô muito feliz. Tava super assim. Ai, mas olha, é uma felicidade. Esses quando a gente momentos recebe marcam, essas né? notícias. Foi Nossa, demais. É muito bom. E aí, nossa, primeiro contato, né? A gente... Fiquei super nervosa, mas foi uma personagem que eu consegui segurar, né? A Cimeia tem um lugar no meu coração, mas ela tem uma carga dramática menor do que a Darin, diferente. A Cimeia, ela compôs a fase da Torre de Babel, né? Ela foi a prima da Liba, que era a Pamela Tomé, que inclusive me ajudou muito. Ela, a Eline Porto, foram duas parceiras. Ficaram me guiando, assim, Vicky, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, sabe? É muito legal essas coisas, né, que a galera dá uns toquinhos. Depois de Gênesis, você fez o quê? Depois de Gênesis, eu gravei uma minissérie que vai estrear já. Ah, tá. E Aquela depois, que e depois, e depois Reis? E depois Reis. Gente, você é muito maravilhosa. E depois Reis. É porque você, assim, na troca de trabalho de atriz, você passa uma maturidade muito grande. Na tela e você também. tem A gente vê isso. um tempo muito curto de trabalho, né? Que legal escutar isso. Você nasceu pra isso. Não, eu mesma Tá assistindo Darin, não imaginava que era a sua segunda novela, sua segunda série, né? Imagina. E aí, então, você fez essa personagem, a Cimeia, né? Foi a Cimeia, depois fiz outro trabalho e fui convidada para fazer Reis. E aí, quando eu cheguei, quando eu soube da notícia, ainda tava... não sabia muito sobre a personagem, não sabia, inclusive, que ia contracenar com o Dudu. Veio um convite pra você. Veio o convite que eu faria uma personagem tal na série, eu super topei, óbvio. E depois que eu peguei o roteiro, eu realmente vi que ela tinha uma importância. Foi a primeira personagem com uma carga dramática, né? Maior, assim. Então, eu fiquei receosa, eu fiquei em contradições, às vezes, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer Darin. Eu vou fazer Darin. Vou fazer Darin. Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer Darin? E aí, mas eu vi que, tipo, acho que consegui, né? Consegui mostrar o que a gente criou. E eu vi que muita gente estava acreditando muito em mim. Então, por que eu não acreditaria também, né? Então, vamos embora, né? E Que foi legal. isso.
Agora estou aqui. Que legal. E você, Carol, a Record agora é seu primeiro trabalho na O Record? meu primeiro trabalho. Que legal. E como que foi que chegou o convite pra você? Porque você já tinha participado de outras novelas, né? Em outras emissoras, Sim, né? sim. Mas foi pela minha empresária, foi pelo meu escritório. Ela me mandou uma mensagem falando dessa produção, né? Que estava no momento de casting. E aí já me falou da Lib, já me falou algumas coisas. E eu não sabia muita coisa, assim. Mas ela me passou, assim, me falou do nome e me falou... No começo era assim... Pra fazer a Lib, que era uma personagem... falava assim que ela fazia umas fofocas meio que ela deixava escapar. Sabe assim, não é o Sim. perfil da fofoqueira. A fofoqueira, aquela... Maldosa, né? E que faz a fofoca... Essa é a... Ela só solta. Ai, falei, sabe? Tipo, aquelas meio... Ups, falei, E assim. sabe o que é incrível? O Pautiel puxou um pouco isso, às vezes. Ele fala umas coisas fora da hora, né? É verdade. Que eu acho que é por isso, Ele porque puxou a mãe. É verdade. E aí eu fiquei super feliz com o convite, falei, né, e com a possibilidade de fazer um primeiro trabalho na casa também, né? Que é uma Sim. forma da casa me conhecer, eu conhecer a casa e... Nossa, eu vou te falar, é um trabalho tão feliz. É um trabalho tão feliz, sabe? É tão bom assim, o local de trabalho, as pessoas. A gente tem uma equipe, a gente tem um elenco maravilhoso. O clima de trabalho é muito bom. E a gente tem uma equipe toda maravilhosa. A gente tem uma turma de diretores, sabe? Muito assim, queridos. eles Parceiros. eles jogam juntos, sabe? Tem um diálogo, tem uma troca, tem, né? E a gente sabe, televisão tem um tempo, tem uma velocidade, né? Que precisa acontecer. E mesmo assim, eu acho que as cenas são feitas, né? Com cuidado. Os diretores são muito parceiros, assim, são muito bons. E a equipe toda, sabe? Assim, tá sendo uma grande alegria mesmo, assim, não é? É muito bom, muito bom. Olha, eu não sei se vocês combinam, mas todo episódio eu falo isso, porque todos os atores de Reis que vêm aqui falam isso. Do elenco, Mas que é um então, elenco mas é muito isso. entrosado, A que a energia. equipe... É porque é verdade. É verdade. Se não fosse, ia ter conflito, né, das informações. É Todo porque- mundo fala a mesma Nossa, coisa. Porque é difícil, porque acontecer isso, né? Todos os atores que vieram até aqui de Reis, e a gente tá gravando desde a primeira, da primeira temporada, todos que vieram, eles elogiam muito essa relação, não só entre o elenco, mas com os funcionários ali, com a direção, com os diretores, com os produtores, enfim. É muito bacana, né? Porque o clima, né, do ambiente de trabalho influencia muito no Eu acho resultado, que a equipe né? zela por isso, né? Sim. Por uma harmonia no local de trabalho lá na Record. É, Tem uma porque é energia muito aquela boa. coisa, você chega pra trabalhar, né? Você já chega feliz, você já chega bem, né? Você sabe que Sim. você tem um trabalho que pode ser mais ou menos desafiador, dependendo, né, do que você, como ator, como atriz, precisa entregar ali. Mas você tem todo um ambiente favorável, né? E o fato também da gente ter as preparadoras que acompanham a gente também soma muito, né? É muito bom, porque assim, são pessoas que a gente pode contar mesmo. Não é um trabalho só no início, né? Vamos entender quem é a sua personagem, vamos ler algumas cenas e meio que faz esse trabalho de início e entrega. Não, a gente pode contar com as preparadoras a qualquer momento. Então, se eu receber hoje uma cena e eu falar, não, isso aqui é... Tô insegura com essa cena. Conversa com a... Conversa, procura, sabe? Você vai ter esse outro lado. retorno. E Que legal. não é só, às vezes, tem essa coisa de uma cena ser mais desafiadora do que outra e tal, mas tem uma coisa também do diálogo. Porque senão o trabalho de televisão é um trabalho mais solitário, né? Porque o teatro, você tá ali, por exemplo, 1 mês, 2 meses com uma equipe
né, de certa forma, desenvolvendo aquilo junto. E o texto, eu pego, vou para minha casa, leio, tenho um entendimento daquilo e, claro, depois eu tenho a troca com o meu colega, tenho troca com o diretor. Mas quando a gente também tem esse diálogo com uma pessoa para preparar, assim, é muito bom. Te dá um apoio, né? Te dá uma segurança. E às vezes a pessoa te traz um ponto de vista que você não tinha enxerga, pensado sobre, você. você não tinha visto, não olha e Conclui de uma vez, né? E já olha e já Decifra, decifra tudo. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então é muito bom. Eu acho que a gente se sente, né, bem olhada. Bem servida aqui, né? Record, Mas é todo um contexto que faz com que a gente consiga realizar, né, o nosso trabalho de uma forma mais plena. E eu acho que todo mundo ganha, né? Sim. E todo mundo ama trabalhar feliz. Sim, com certeza. Influencia muito, né? Muito. E como é que então foi? A gente falou um pouquinho no começo, né? Da preparação, que vocês se abraçaram, enfim. Como é que foi o processo de vocês para viverem a Lib e a Darim? Eu tive um trabalho intenso também com o Dudu Pelizari, né? Pra gente entender a relação com o Abner. E isso implicou muito com a personalidade da Darim, né? A gente foi... obviamente já tinha algo escrito sobre ela, mas a gente deu umas lapidadas, né? Colocou umas intenções, deu uma aprofundada nela com base também na relação para ter uma coisa mais harmoniosa. Você não conhecia o Dudu antes? Não conhecia. E foi um privilégio ter trabalhado com ele. Ele foi super parceiro, me ensinou muita coisa, super generoso. E a Darim, ela foi um desafio para mim, porque mesmo a gente tendo características parecidas... Físicas ou comportamentais? Acho que eu já tive comportamentais no passado, assim, acho que tem um pouquinho da Vicky na Darim. Mas somos bem diferentes também. Mas acho que talvez essa dela abaixar a cabeça, dela engolir coisas, assim, maldosas na relação com a Abner, é algo que a Vicky, nunca iria me submeter. E eu tive uma construção, né, pra entrar nesse lugar, porque na minha família real, né, não fictícia, a fictícia também, mas é composta só de mulheres muito fortes, né. E sabe uma coisa também do processo de preparação? Eu não sei se você... Porque você chegou um pouquinho depois, não foi? Eu não sei se você fez, mas a gente fez um encontro com um historiador. Quando eu cheguei, porque a Lib entra na 2ª temporada, então quando eu cheguei eu sei que já alguns encontros já tinham acontecido, mas aí teve um que a gente fez só com elenco feminino e ele focou em falar pra gente como eram os costumes, o que era esperado, por exemplo, da função de trabalho da mulher, enfim, né, muitas informações que ele passou. A mulher trabalhava muito. Muito. E haja força pra carregar muito. E tudo, peso, né? As mulheres na época tinham buscar água, assim, né? E buscar água, né? Buscar água muito longe. E tinha sempre um risco, né? Porque, imagina, gente, os lugares eram né, pouquíssimo habitados. Assim. Era uma coisa que eu queria muito entender, por uma curiosidade pessoal e profissional, né? Eu acho riquíssimo quando a gente ganha conhecimento histórico, né? Também. E esse trabalho, né? Pois porque... Retratar uma história tão importante, né? Sim. É um grande privilégio. Eu ficava curiosíssima. Eu falei assim, gente, como era o mapa geopolítico daquela época? Eu quero ver, eu quero entender. Aguça, né? A curiosidade do aprendizado. Sim. E eu fiquei com vontade de fazer mais aulas de história, sabe? Porque realmente, né? Eu vou te mandar depois, a gente fez alguns documentários sobre esse período de Reis.
pra Record. Então a gente fez sobre o período de Juízes, a gente fez sobre o período de Saul, agora a gente tá fazendo sobre a época de Davi. Então, abordando tudo isso. E é assim, é muito, muito interessante mesmo. É exatamente isso que você falou. Você vai vendo os usos e costumes da época e, assim, relatos bíblicos comprovados pela arqueologia, sabe? É impressionante. E aí, então, você foi nesse caminho da preparação pra Darim, teve esse contato que você falou com o Dudu, né? Tive um trabalho intenso com ele e a preparadora, pra gente, né, ter também acesso ao espaço do outro, né? Pra gente realmente ter a intimidade. Por sorte, eu tive um grande parceiro em cena, que foi o Dudu, né? Meu primeiro personagem, meu primeiro parceiro romântico também, né? E foi demais, ele foi muito parceiro mesmo. E você, Carol, como é que foi a sua preparação pra viver a Lib? Ai, a minha preparação acho que foi mais nessa coisa da construção da família, porque eu acho que a Líbia é muito mãezona, né? Então. E ela é meio mãezona de todo mundo, assim, né? Porque Dos acaba. filhos de Saul. Dos filhos É. de Saul, né? Porque ela cuida, ela faz comida, ela se preocupa, ela faz o curativo quando chega da guerra, né? Ela tá ali sempre, acho que, Cuidando, pronta né? pra cuidar. E eu acho que foi mais nessa coisa da conexão de laços familiares, assim, com os atores, né? De ficar aberta para isso. E eu gosto muito também, assim, na hora de você estar aberto para o jogo, que eu acho que é quando a magia acontece. E me alimento também muito das palavras mesmo, assim, do que o texto traz para mim, sabe? Às vezes uma palavra já me desperta uma emoção. Então eu acho que. E o trabalho com a Fernanda, né? No começo. Eu acho que criou essa liga afetiva da gente começar a se olhar essa transição da gente começar a se olhar como personagens, né? Começar a olhar para Vicky, Darim. Darim. Assim. Linkar, né? Sim. E a gente realmente construiu isso, assim. A gente chama filha, filho, né? Eu falo também com o Agora, Pautiel né? o tempo Toda hora eu todo. tô te chamando de mames. Eu falo, Thierry, pá, seu marido, vem cá. Ô filhão, por favor, ajuda aqui, dá uma cadeira pra sua mãe, por favor. E aí, assim, eu acho que tudo isso, na verdade, isso cria um espaço para que depois, né, a cena aconteça, né? Porque depois, é claro, é um trabalho de texto, é um trabalho ali que tem bastante palpável, bastante real, né? Você tem um texto, uma coisa para acontecer naquela cena, né? Uma ação para acontecer, mas esse trabalho da porosidade, das emoções, das relações, da empatia, e que acho que é meio que preparar um campo, né? Para tudo fluir. Exatamente. E é curioso, né? A gente tava falando agora há pouco dessa questão histórica, que os servos, naquela época, eram contados como membros da família. Sim, e aí, sim. isso fica visível, né, na relação entre o núcleo familiar de vocês e de Saul ali, né? Sim. E da importância, né? Tava falando, fazendo um link agora que tava falando quando eu cheguei no Rio, a coisa de pertencer. E os servos, eles eram super gratos Por pertencerem, né? por pertencerem. A família do rei. Porque se você não tá imagina. ali, você não tá em lugar nenhum, assim, tanto que você pode perceber os personagens, por exemplo, o Joiada, né, que ele fica tentando ficar no exército, porque ali ele pertence, e ele tem essa coisa de, se ele não conseguir estar em um lugar ou em outro, o que aconteceria com essa pessoa? Ela ficaria a própria sorte e possivelmente ela iria morrer, porque não tem, era um mundo árido, né? Não era. Sim. Então, assim, como você ter comida, como você ter segurança. E então pertencer a uma família, ser servo,
era uma coisa muito significativa, né? E importante. E tinha essa coisa de, realmente, formamos uma família, né? A gente pertencemos à família. E não, claro, tem Até o momento que a Darin... que isso é importantíssimo isso, que você lembrou. Até o momento que a Darin morre e tudo começa a desmoronar aos pouquinhos. Mas tem uma coisa do servo, até que eu achei que era isso que você ia trazer, que eu acho muito significativo, que a gente estava falando da coisa do servo ser família. Sim. E aí a dramaturgia Quebra um laço. traz o limite disso. Quando a dramaturgia fala, mas você não vai ficar com ela porque ela é serva? Sim. Aí tem a coisa, opa, é família, mas Até certo até ponto. onde, né? Temos os limites de uma hierarquia ou de uma expectativa, Sim. né? Então, o comandante do exército, como primeira esposa, vai se casar com uma serva, mais nova. né? Porque enquanto ele poderia se casar com uma pessoa da hierarquia, mas, né? É o único momento que eles colocam a família Que fica com alguma diferença explícito, ali. né? Ele fala, não. Fora isso, né, tem uma coisa... Porque até a questão do trabalho, todo mundo trabalha junto, né? E todo mundo trabalha muito, né? Sim, e a gente estava até falando aqui também, eu até falei com o Thierry isso, porque a gente pensou sobre isso também. Quando a Darin expõe, acontece, né, a família descobre Sim. a relação dela com Abner, Saul passa a mão na cabeça do primo, né? Sim. Agora, se fosse uma pessoa do povo, porque naquela época, né, o povo as pessoas levavam suas causas para o rei. Sim. Então, se alguém levasse naquela época essa causa para Saul, muito provavelmente ele teria falado, casa. Porque é o esperado. Se você se deitou com uma pessoa antes do seu casamento, você se casa. Mas E era Saul e Abner tão que tão, né? Exato, Ai, gente. Tão gente, que esses estão dois nessa não tô parceria dos dois, né? Pois é, e aí por isso a gente conclui que, por ser dentro da família dele, dentro do núcleo familiar dele, ele passou a mão na cabeça do primo. Sim. Uma hipocrisia. Ele falou, por favor, não me force, né? Não me obrigue a isso. E ele... Cedeu, né? Depois o Abner foi lá no ouvido dele, né? Falar da fresquinha, imagina. né? Tem uma mulher pura, fresquinha. Imagina, tem a concubina, sim. Você não ia querer Olha ter. o papo desses dois. Mas e aí a gente vê, né, esse conflito acontecendo, né? Quando a gente vê, a gente começa a trazer esses questionamentos, né? Enfim, acontece. E aí, eu achei a cena de vocês duas, né? Você até citou, né? Quando você aconselha. Achei muito bonita essa cena. Quando você vê, assim, como mãe, você vê que sua filha tá realmente se perdendo ali, né? Por uma pessoa que não tá valorizando ela. E que imagino que deve ser uma dor imensa pra uma mãe ver isso, né? A filha sofrendo, né? se entregando pra um homem que não quer saber dela, né? E mendigar por essa atenção, esse amor. E eu achei que foi uma cena que mostrou, assim, uma sabedoria muito, muito bonita da Libby enquanto mãe, né? Sim. Em falar pra ela. Porque ela não deixou de falar a verdade, né? Passou muita verdade nessa cena. Eu me vi já várias vezes buscando ajuda pra minha mãe. E eu me vi muito nessa situação, mãe, o que eu faço? Numa desilusão amorosa, assim. Então, foi uma cena muito, muito delícia de gravar, assim. Porque me emocionei. Também tive mãe e pai que foram presentes e essa casa onde o diálogo podia acontecer, né? E a coisa da confiança. Eu me lembro muito do meu pai falando assim, como ele falava, o preço da responsabilidade, uma coisa assim, que ele queria dizer que uma vez, né, que a gente criou os filhos, a gente confia, tem isso, né, porque a Darin, ela andava livremente, ela viajava, né, então o que é isso? Isso é a confiança construída, né, então assim, lembrei exatamente o que ele falava, o preço da liberdade, né, que é quando você... Por que existe a liberdade, eu acho, assim, pelo menos dentro disso, porque tem confiança.
né? Então você deixa o seu Sim. filho ir e vir, ele fala, olha, eu vou na casa de fulano de tal, eu vou, né? E você acredita, né? O pai e a mãe, dentro de um núcleo onde você educou e você criou uma confiança, você acredita no que seu filho está dizendo. Sim. E a gente sempre acreditou na Darim, né? Então, se ela disse que saiu e que chegou de manhã, a gente acha que ela chegou de manhã. A gente não acha que ela chegou de noite e passou pra a noite casa, sei lá né, onde, entendeu? Na tela do Abner. Então, tem várias coisas. Aquela cena, ela é muito, muito rica mesmo nessa coisa da confiança, né? E de você... E da autorresponsabilidade. Que eu acho que é uma coisa que eu acredito muito e acho muito importante pra gente, como ser humano. Da gente entender, né, quando ela fala assim, você permitiu, né, você se submeteu. Não passou pano pra filha, assim, não, minha Né? filha. Mas você se Você colocou nesse lugar ficar também. assim, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, Não ele fez vitimiza aquilo. também, Isso, né? E eu acho que tem, depois quando você entra no flashback, a gente percebe, assim, um jogo de sedução, né? De um homem mais experiente para uma mulher... Era uma menina, na época. menos Depois ela experiente, virou, né? mas- Tem, assim, eu acho que a construção da cena traz que ele deu uma... Né, assim, ele não foi uma coisa Uma assim, manipulada, totalmente, o Abner não super fez net- nada, né? Mas tanto que eu acho que teve uma resistência, acho que ela uniu todas as forças que ela tinha pra não. Mas no fim das contas ela acabou acreditando também, né? Se Aquela iludiu, coisa, né? vai acontecer e aí a gente vai casar, né? Até porque era um fluxo também da época, né? As pessoas tiveram relação e elas vão casar, então acho que tudo isso também, pra ela tinha uma cabeça muito mais ingênua, muito mais de menina, e ele já, né, era um homem. Então, mas acho muito bonito quando ela fala as coisas que a Lib traz ali, sabe? Da pessoa demonstrar o amor pelas ações, né? O cuidado, enfim, tudo, assim. Ela fala, deixa ele batalhar por você, Essa parte é bonita. Muito E legal. é muito real, né? E como isso vale para os dias de hoje, né? Porque o amor realmente é isso. O amor é prática, o amor não é teoria, né? Eu posso falar que, olha, eu te amo. Mas aí aqui no corredor, se eu tô falando mal de colabora. você... Calma aí. Então, Mas não o que faz que nada eu por mim, é, não demonstra, de né? que adianta de outras você formas. falar que ama alguém, ou você falar que vai assumir algo com alguém, se a sua prática, o que você faz, não demonstra isso, né? Então, acho que a gente vê isso nos dias de hoje também, né? Nas relações não só entre homem e mulher, mas relações mais próximas, relações entre amigos, relações familiares, Sim. relações, enfim, não só amorosas, né? De forma geral, né? E foi interessante também retratar a relação do Abner com a Darim, porque é uma relação que é muito atual também, né? Sim. De manipulação, né? Relações tóxicas tem aos montes. Sim. Então foi muito legal abordarem isso também, né? Porque é muito fácil uma jovem como a Darim, né, se iludir com uma pessoa e aquela pessoa usar daquela situação pra manipular. E aí, enquanto uma tá criando uma expectativa falsa, a outra tá se aproveitando disso pra se beneficiar de alguma forma. E é isso, é uma relação totalmente tóxica. E aí, que eu percebo, né, e quando essa pessoa, né, ela entende a situação que ela tá vivendo, se não tem, é o que você falou, autorresponsabilidade, se não tem um amor próprio, né, aquilo que você precisa ter pra você se valorizar, fala, olha, Estrutura isso aqui não familiar ajuda aceito. também. Estrutura familiar é... No caso, ela tinha, mas não sei. mas às sério. vezes mesmo com estrutura, né, porque são as então. escolhas que a gente pode ou não fazer, né. Sim. E aí eu acho que se a pessoa não tem essa base, ou não constrói essa base durante o caminho, né, ela acaba fazendo o que a Darim fez. Porque a Darim, naquele momento, isso é a minha percepção enquanto espectadora, naquele momento que ela abre pra família, né, que ela espera o casamento e ele assume que não vai casar, aquele momento ela poderia
ter escolhido 2 caminhos. Aprendido a se valorizar e bola pra frente, e esquece esse cara e vamos seguir e vou recompor a minha vida. Ou feito o que ela fez. Começou a mendigar mais ainda por ele, eu quero que ele mude de ideia. E continuou nesse caminho. Então, isso vale muito pros dias de hoje. Porque quantas pessoas estão aí mendigando atenção, mendigando amor, fazendo de tudo e aquela outra pessoa menosprezando. E aí você entra num poço sem fim, né? Que É a questão do alto amor, né? Amar. Aquela coisa, Amor eu próprio, te né? amo, mas eu me amo mais. É. A gente tem que se amar antes de amar outra pessoa. A gente não consegue amar uma outra pessoa sem se amar, né? É. A Sim. gente precisa estar inteiro, né? Tá bem. Eu acho que ela perdeu o amor Fio próprio. ali da meada também. Eu acho que ela até poderia ter uma chance com alguém que a amasse genuinamente, né? E Aham. aceitasse essa condição. E com toda uma estrutura familiar que ela tinha, talvez, talvez acredito alguma que coisa. É, eu acho que existia isso, apesar de não ser uma coisa comum na época, acho que seria uma exceção, né? Poderia ser uma exceção. Poderia Pela ser. estrutura familiar, eu acho. Poderia ser. Mas eu Eles acho que eram dá liberais, uma insegurança, né? Sim. Um medo, porque assim, aí tem tudo aquilo que a gente estava falando, né? De ser um universo árido, onde você tem risco de vida, você precisa pertencer para você conseguir ficar vivo, ter segurança, para você ter alimento, para você. E aí, por isso que muitas vezes ser concubina é uma opção. Porque você vai ter casa, você vai ter comida, você vai ter, né, assim, fazendo realmente um recorte histórico, assim. Sim. Então, ela deve ter pensado 1000 coisas, né? É, Porque se ela é concubina, ela continua ali, naquela família, ela é todo um cenário afetivo super diferente do que ela gostaria, Sim. né? Mas é muita coisa, né? É. E eu acho que tem a coisa da paixão, dela, sabe, ser de fato estar apaixonada, né? Tem a ilusão, tem tanta coisa. Não, e eu amor, achei muito né? forte uma cena que a Laísa Stephanie Brito, né? Ela vê a Laísa ali fazendo o Sim. feitiço e tal, e aí a Laísa vai atrás dela, e aí a Laísa vai também na fraqueza da Darim, né? Ela fala, mas eu posso trazer seu amor de volta, né? Ela fala, eu posso. Ela Aí toca na ferida. ela toca na ferida. E aí você vê que a pessoa tá tão desesperada que ela recorre a qualquer coisa, porque ela não importa se é natural, se não ela só queria preencher aquela paixão vazio, ali, o né? vazio, né? Que a Abner não responde. E isso leva ao fim dela. Muito triste, né? Ai, ai. E como é que foi pra vocês, né, o processo das gravações? Tem algumas, né, curiosidades dos bastidores? Porque a galera aqui, assim, adora saber alguma coisa de bastidor que vocês vivenciaram. Vocês comentaram. Eu vou comentar, vocês comentaram. Você falou, né? Somos cantoras. A gente cantava às vezes lá no set. Ah, é? A galera levava violão, às vezes a gente fazia rodinha, a galera cantava. Ah, é? Tinha isso. A Nicole Agora, também, a né? Nicole também canta, faz a Maia. Ah, que legal. Agora uma curiosidade do set. Ó, você já contou uma, né? Que foi a cena da morte, que você falou que entrava toda hora coisa no seu olho, né? Sim. Isso. Ah, eu tenho a minha cena com a jumentinha. Aquela assim. Qual? Eu falei, gente, essa é a minha cena. Se algum dia me perguntarem qual é o seu melhor momento na série Reis, eu vou dizer que foi a cena. Não, a gente tá gravando uma cena, a família inteira andando ali, né, pela aquela parte do cenário das tendas ali, externo. E aí a gente vai caminhando. Quando a gente vira, meio que entra atrás da tenda, eu tinha entendido que eu não tava mais gravando. O diretor não tinha cortado ainda. Aí, quando eu viro, assim, atrás da tenda, eu vejo uma jumentinha lá no curral, assim, né? E aí sou tomada por um amor pela jumentinha. E aí eu faço assim pra jumentinha. Aí ficou? E aí o diretor, Léo Miranda... Libe,
Ainda estamos gravando. Que elegância! Porque o que eu entendi é que tinha uma câmera que tava meio que oculta, estava pegando a gente nessa, né, tem esse caminho, a gravação estava acontecendo da gente de costas, a gente caminhando, mas tinha uma outra que a gente não via. Tá. Bom, independente disso, o diretor não tinha cortado, então a cena estava acontecendo, né? E eu não sei o que me deu. E era uma cena com muitos atores. Eu imaginei que a gente foi caminhando e a hora que virou, tava aí, né? Tava sendo focada lá atrás. Mas olha, eu não sei, eu vi a jumentinha, assim, eu nem pensei em nada naquele momento. Imagina, eu preciso São resgatar. gatos, né? O máximo. Toda hora rola, né? Uma coisa assim. Não, mas é esse dia. Deve estar guardado pra erros de gravação, assim, né? Falei, ai, meu Deus. E o Léo, né? Olha só, que educação, que elegância. Libe, ainda estamos gravando. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Mas a interação, eu imagino que foi muito boa. Acabou, né? Que eu já falei assim, porque né, no humor, na brincadeira, é essa cena da jumentinha, sem sombra de dúvida. Mas aquela frase que eu falei da coisa da mãe, né? Que deveria ter uma lei que proibisse o filho de morrer antes dos pais. Essa, pra mim, é um momento marcante, assim, da personagem, né? Como... E as cenas todas, assim, da morte da Darim. Foi. Muito forte, né? Muito. E o que acontece com essa família a partir disso? A gente sente falta da Darim o tempo todo, né? Porque depois que ela saiu, tem aquela coisa que é bem... Né, assim, é do personagem, é do texto, mas eu acho que é uma situação também de vida quando você tem uma pessoa faltando, né? Você lembra dessa pessoa. Então, toda hora que a gente está num ambiente familiar, né? Eu, como mãe, eu olho pro meu marido, olho pro meu filho e fico, cadê minha filha? Né? Assim, o tempo todo. E para mim, a Lib fica mais... Né, ela tão solar, ela fica mais opaca, né? Porque por mais que tenha ali uma vida que segue, no sentido de que a vida, ela tem que continuar. Ela tem uma engrenagem que praticamente te coloca de volta ali de alguma forma, você estando mais ou menos preparada, tem quase que uma cobrança, né? De olha, né? Tem que acordar, tem que trabalhar, tem que fazer a comida, tem que servir a família, tem que existir. Mas é uma outra cor de mundo, né? Eu acho, pra sempre, assim, pra uma mãe. E aí depois, né, vieram cenas, coisa linda. Eu fico emocionada. Pensando neles depois disso tudo, sabe? E essa perda. Eu assim, pra mim, como no meu trabalho, na minha construção, né, da personagem, fico também vendo esses momentos onde eu posso trazer um detalhe da tristeza da Lib, porque a história continua, né? E a rotina da família continua. A gente começa a entrar num momento de Saul, né? Muito diferente do Saul que a gente vinha conhecendo. E então, para mim, a construção dessa mãe são pequenas coisas assim que eu vou construindo, que às vezes nem estão assim no texto, mas assim de você olhar para a mesa, tá a família toda e você dá um suspiro, sabe? Você uma falta ou uma fala que um outro ator traz. Vai ser claro isso. Que me remete a você. São esses espaços, esses pequenos espaços que eu vou encontrando e vou fazendo essa conexão que traz a ausência da Darim, faz com que a ausência da Darim fique presente, né? Sim.
A Vicky até se emocionou, então eu queria aproveitar e saber de vocês, né? Se vocês puderem, né, obviamente, elencar uma, ou pode ser mais que uma, mas qual cena, assim, mais impactou, emocionou vocês, ou ensinou alguma coisa, ou fez vocês refletirem alguma coisa? Desde o início, né? Dessa família toda. Eu acho que teve uma com Libe e Laís, que... Tem as cenas com seu pai também, né? Tem as cenas com seu pai também que Sim. são bem bonitas E também. uma cena que me deixou muito emocionada é com o Felipe, porque ele fala que ele não quer o mal da Darin, não quer nada disso, ele só quer o bem, a família só quer o bem. E foi, assim, é porque eu tenho uma irmã, né, e a gente é muito próxima. E eu tentei linkar também a minha relação com a minha irmã, a relação que eu teria com o Fê, né, com o irmão. Então eu me emocionei muito nessa cena, de verdade. Foi uma das cenas que eu mais me emocionei, genuinamente. E ele fala, né? Eu quero te proteger, Eu só né? quero te proteger. Eu só quero te proteger. E é fofo porque é irmão mais novo, né? Tipo, eu só Sim. quero te proteger, A né? nossa cena também mexeu muito comigo. Sim. E tem muitas cenas, eu acho que tem uma que eu poderia refletir levando crítica, né? Tipo, não seguindo o que a Darin fez. Acho que é isso. Não, sabe que eu tava lembrando de uma cena leve, na verdade, assim, que foi a primeira cena nossa de família, a primeira vez que a gente tava juntos, os 4, que você chega, não é a cena que eu te apresento? Tem Sim. uma cena super gostosa nossa, que é quando você chega, que eu tô lavando roupa. Sim, É quando ela entra, assim, né? Não é a sua primeira cena na série, porque você Eu chegou chego com Abner. com a Abner. Mas é quando ela chega pra gente, pra família, porque ela tava viajando, né? E aí a gente dá aquele abraço de quem não se vê há meses, né? É uma cena pequena, delicada, mas tão bonita, assim, sabe? A gente se emociona. E essa cena aí depois eu vou e falo, família, tem uma surpresa pra vocês, né? E falo meio tcharam, que aí ela entra na tenda. E a gente tem uma sequência super leve, assim, e um desses momentos preciosos da família, sabe? Assim, se olhando, rindo, brincando, a Lib toda sapeca, mexendo nas coisas, o Pautiel querendo abrir os presentes do rei. E, enfim, é uma cena leve, né? Acho que a gente pode refletir na leveza também, né? A gente pode refletir na beleza de uma família em harmonia. Sim. Eu lembrei, desculpa, eu fiz assim. Eu lembrei da cena em família, todos nós. A única cena, eu acho, que a gente tem jantando. Sim, sim. E depois da Darin ter contado tudo sobre ela e Abner, e o Pautiel fala: a Darin quer falar com você, pai. Não, a Lib quer que você fale com a Darin. Não é? E essa cena foi bem emocionante também. Pela cena em si? Pela cena em si, foi muito. Ai, não sei. Tem um carinho, assim, por ela. Porque foi uma das. Temos poucas cenas dos 4 juntos. Né? E essa foi muito especial. Que legal. Eu lembrei dela agora. E se a gente falar, né, falando de processo reflexivo, né, o que essa história ensinou, trouxe pra vida de vocês? Pra você, por exemplo, Vicky, o que a história da Darin te ensina, não só como atriz, mas como pessoa, e não só a história da Darin, a história dessa família, a história da série? Eu acho que a Darin me ensinou muito a como valorizar o amor que a gente deve receber, sabe? Como a gente deve... Eu acho que
Me fugiu aqui a palavra agora. Mas eu acho que é isso, como lidar, na verdade. Você tá falando do seu valor, né? Do valor. A gente saber definir de fato se a pessoa realmente te dá o amor que você merece ou não. No caso, a Abner não deu o amor que a Darin merecia. E eu acho que é mais isso, você não se humilhar por pouco, né? Eu acho muito... É vazio isso. É você buscar cada vez mais amor próprio. Tem uma coisa que eu ouvi um tempo atrás, eu não consigo me recordar quem me falou, em que contexto, mas é mais ou menos isso, assim, não é uma outra pessoa que coloca a coroa na sua cabeça. Não é uma pessoa que te faz rainha. Isso. É você que se coloca a coroa, né? É você que se faz rainha. E aí, quando você se faz rainha, então o mundo vai te ver rainha. Então, acho que é um pouco isso que você tá falando. Isso. Eu me embolei aqui pra... Dela se amar. Mamãe ajuda, amor. Obrigada, amor. É o amor próprio, no fim das contas, Sim. né? Porque uma pessoa que se ama, ela... Não é que ela se acha melhor, não é... Eu vejo o amor próprio assim, não é aquela coisa de, tipo, eu sou superior aos outros. Não, mas eu me valorizo, eu respeito e eu tenho os meus limites, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Também. Sim. Limite, né? E não, né? Aprender a dizer não, um grande aprendizado de vida. Aprender a dizer não. Às vezes dizer não mesmo quando a nossa vontade, né? O nosso sentimento diz outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando também, isso que você perguntou pra gente, Que alívio. a questão do controle, né? Você estava perguntando o que... A Libi te ensinou. Porque assim, no sentido de uma observação, né? Uma observação da história da ficção, uma observação de vida, que é isso, né? As coisas que escapam ao controle, né? Então, assim, eu acho que ali, como mãe, né? Alguma coisa escapou, né? Não estava no seu controle. Ao que poderia, né? A Lib poderia estar ali na alçada da Lib, né? Então, acho que é uma observação, né? Porque olhar. eu acho que traz isso, porque eles tinham uma família unida. A Darin tinha uma estrutura familiar. Sim. E aí, assim, a estrutura familiar é essencial, né? Mas isso também acontece em famílias que têm uma boa estrutura e não, né? Essas intercorrências do caminho, Sim, né? sim. O poder de decisão, por mais que você eduque um filho, né? Certinho, uma estrutura familiar boa, dando tudo do bom e do melhor, ensinando total da sua melhor forma possível, vai chegar um momento que esse filho vai tomar a atitude, a decisão que ele quiser. Sim, sim. A base é importante. Eu acredito que em algum momento ela faz diferença quando essa decisão talvez não é benéfica para esse filho. Mas é isso, a Darin tinha uma estrutura e em algum momento ali ela tomou uma decisão que não combinava com o que ela aprendeu com os pais, mas foi uma decisão dela, mesmo tendo a base, né? Então, assim, não é que é culpa dos pais e acontece, em todas as famílias acontece, né? Não é uma fórmula mágica, né? Você vai criar um filho e ele vai ser assim, exatamente assim, ter exatamente esse tipo de postura, ser correto, como uma, né? Está garantido. Não Imagina. existe, né? A vida é tão cheia de camadas, né? Exato, né? Lindeza. E vocês, mas olha, só falar uma coisinha. Meus filhos são muito maravilhosos. Vamos fazer tipo a mãe babona. Não, de verdade, assim, né, esses 3 atores e essas 3 pessoas, assim, são muito incríveis, assim. O Thierry, o Felipe, a Vicky e o Laish e o Pauchel e a Darin. E, nossa, eu fico pensando, assim, porque, né, claro, né, fiquei tantos meses fazendo esse exercício de olhar como mãe, né? E eu fico pensando que os pais da Vicky e do Felipe devem ser muito felizes e orgulhosos, que eles são muito maravilhosos. De verdade. O Felipe veio aqui também, de verdade, de verdade. Linda. E quem é a Carol
depois da Lib? Quem é a Vic depois da Darim? É esse ponto de vista maternal, sabe? Eu acho que é a personagem que eu já vivi, acho não, tenho certeza, né, de toda a minha trajetória, que é tão mãe. E aí eu acho que acrescenta para mim camadas nesse olhar, né? Como uma mãe olha, como uma mãe cuida, como uma mãe protege, né? E eu acho que isso, sim, bem Bonito, relevante, bem sim. bonito, sabe? Eu olhei pra Vic e falei, ela tá chorando, ela tá pensando. Não, eu tô pensando aqui como responder isso. A Darim foi um marco, assim, pra mim, esse ano. E eu acho que ela só me fez crescer, assim. Eu acho que esse trabalho, né, me fez crescer de uma forma visível. Para quem me conhece antes desse trabalho, quem me viu no início, teve uma evolução muito grande. Eu acho que o que eu aprendi com a Darim foi isso, né? A questão de você buscar o amor próprio e não se submeter a essas coisas, né? A humilhação. E como eu sou depois da Darim. Eu sou uma pessoa muito mais feliz. Ótimo. Foi uma boa resposta. Ótimo. Porque, assim, é uma série que, né... Mais viva do que nunca. Ela está aqui, gente. Ela não. Darim foi... Nunca ótimo. Darim Vic foi, mas a continua. Vicky continua. Porque é muito legal, porque os servos existiam na Bíblia, né? Saul teve servos. A gente falou dessas histórias, né? O quanto os relatos bíblicos e a arqueologia vêm caminhando junto, a arqueologia vem mostrando isso, né, e tudo mais. Como que é para vocês estarem nesse projeto, né, numa série bíblica, enfim, que não é um entretenimento e traz também muitas reflexões para as vidas, né, nos dias atuais. Eu acho um privilégio a gente ter a possibilidade de retratar uma história tão importante, né, tão forte. É isso, assim, eu acho que é um privilégio a gente poder estar trabalhando, né, no país que a gente está e poder retratar uma história tão importante. Uhum. E essa coisa dos aspectos históricos mesmo, né? A gente está contando a história do povo de Israel, né? E um povo que caminhou todos esses anos, né? Tipo, 3.000 anos, né? E o começo da humanidade, né? De forma geral, assim, né? De uma coisa mais civilizatória, isso. assim, né? E, bom, nem sei se civilizatória é a melhor palavra. Mas mas assim, de certa né? forma, assim, né? E tem todo um aspecto também, assim, pra atriz, de você viver esse tempo, assim, eu fico encantada com o cenário, fico encantada com o figurino, fico encantada com... De verdade, assim, eu chego naquele espaço família, falo, gente, isso aqui é muito lindo, é muito gostoso, e fico pensando, é claro que tem todo um lúdico, porque a vida era muito mais trágica, mais muito difícil do que, né, as tendas não deviam ser tão lindas quanto as nossas, as roupas e tudo, colorido, as pessoas, né, tinham toda uma dificuldade com água, com até o que a gente conhece como higiene hoje, que não Exato. né, a feitura dos alimentos, como é que era para lavar as coisas, lavar a louça. Então, assim, e para mim é um universo de curiosidade, de interesse, de aprendizado que parece que só vai ampliando, sabe? Fora que a personagem Lib é uma riqueza enquanto arco dramático, enquanto possibilidade para eu explorar, né, minha atuação e aprimorar e tudo, assim. Então,
E essa coisa, né, da relação histórica, sabe? Que eu acho que agrega, Sim. né? Agrega, acrescenta muito. E agora, depois de tudo que aconteceu com o Darim, o que a gente pode esperar dos próximos episódios? Dessa família, de Saul como um todo, né? Porque Saul tá tendo uma virada aí bem grande, né? A gente vai precisar de fôlego, lencinhos, porque é isso, né? Uma família que começa a desmoronar. Né? Uma família que começa a desmoronar. E, bom, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que, principalmente agora, focado na figura do Saul, né? Nessa coisa do Saul, toda essa trajetória de Saul, as transformações dele por ter se tornado rei e todo o desenvolvimento disso, né? Até o momento da chegada de Davi. E é todo realmente uma desconstrução familiar, né? É bem triste de observar, assim, né? Dramaturgicamente é riquíssimo. Dramaturgicamente é riquíssimo. Ou seja, a gente já tá sofrendo com a morte da Darim. Não vai sofrer parar mais, por aí, vou né? falar, já se preparem. É porque, assim, mãe Lib, né? Aí a Vicky, né, a Darim, saiu porque ela morreu. E o Paltiel vai crescer. E será outro ator. Então tem essa coisa também, né? Assim, Continua, né? continua, mas não é mais o meu filhinho. Agora é o meu filhão. Que ele já foi também super bem-vindo, super acolhido. Spoiler máximo. Lib. Cadê Lib? Lib não morre, tá? Lib não morre. Tem mais coisa. Mas não pode contar. Que a Lib tem Isso é lá pelo capítulo lá. A Lib, ela tem um ato muito grandioso, que ela ainda vai... Em relação assim, a Saul. a gente não... não pode falar nada, não. eu Agora já foi demais. Muita gente vai morrer e Lib, Não. por enquanto, até o que Vai eu ser recebi até hoje, grandiosa. Lib permanecerá. Isso aí, gente. Tô gostando de ver, hein? Vamos continuar aqui que tô... mas foi um prazer receber vocês. Foi muito bom. Nem vi o tempo passar. Verdade. Muito bom. Muito obrigada. obrigada Parabéns pelo convite. pelo trabalho de vocês. Obrigada. Uma história, assim, muito bonita. Ver essa família. Ao mesmo tempo a gente sofreu, né? Junto com a sua personagem enquanto mãe, com o do Thierry enquanto pai, né? Vendo tudo isso que a gente falou aqui. Mas acho que é isso, né? A série tá trazendo... A Darim muitas enquanto emoções. mulher, né? Na questão, Também. a família toda. Muito bacana. E aí, assim, vi que não toma café, mas toma chá. Então, que amor! pra vocês irem Obrigada. um Presentinho. da gente com vocês. Oba, deixa eu ver. É a xícara. A Carol é do meu time do jura? café. Eu tô descafeinado, tá? Você toma? Então Que linda. vai ser útil. Vai, linda. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, viu? A gente faz assim, ó. Saúde. Igual na gostei. série, que não pode... Agora eu só queria não pode saber. ir. Não é? Não pode ir. Não pode ir. Acho que não pode, tem umas coisas que a gente vai aprendendo. Culturais. Usar a mão direita. Eu sou canhota. Eu também. Você também é Eu canhota? não sei o que Sou você ia fazer ambidestra. naquela época. Olha. Mas eu acho que até hoje em dia rola um preconceito aí com os canhotos, viu? É? Eu sofri muito na escola. Eu sofri Aquelas muito. cadeiras assim, só pra sim. destro, não era? Agora que já tem, né? As escolas têm cadeiras Tem, pra... agora? mas não devia ter Nossa, antes, né? sofria. Tinha, tipo assim, uma cadeira pra canhoto no meio de E a galera 70. colocava, assim, pra... Era, sempre né? tinha um destro na cadeira de canhoto. É. Mas, foi um prazer, viu? A gente termina o episódio de hoje. Lembrando você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque vem muita coisa aí, muita novidade sobre reis. E também, vamos continuar acompanhando essa família, né? Tchau, gente. Beijos.